Eu estava de boa sozinho no meu devocional, feliz, tranquilo, suave, e descobri uma coisa que não vai agradar muita gente. A Bíblia nos proíbe de namorar, ou quase isso. Se tu ver bem, a proposta do namoro é uma aparente bênção. É tipo um noivado 2.0 que serve pra tu conhecer a pessoa, ou deveria ser. Na real mesmo, o problema não é o namoro em si, é como ele está sendo vivido. Claudinho é crente, e ele também namora. Ele se interessou por uma menina da igreja faz um tempinho, eles conversam, percebem que é recíproco, e começam a orar pra ver se é da vontade de Deus. Bonito, né? Só que enquanto isso, já saem juntos, já andam grudados, vivem de carinho, e 3 meses depois, Deus confirmou. Agora eles estão oficialmente namorando, e tudo que eles já tinham antes se intensificou em até 10 vezes esse papo. Agora eles têm o passe e podem se beijar. Eles são uns fofos, né? Parecem aqueles casais adolescentes de filme romântico. É encontro, é beijo, é conversa profunda, é vínculo emocional muito forte. Pera. É aí que entra o erro de Claudinha e sua namorada, e de muitos outros cristãos. O forte vínculo emocional sem responsabilidade, clareza e domínio próprio. Primeiro, Tessalonicenses 4 foi a base para o meu devocional. Paulo, depois de elogiar muito os Tessalonicenses, ele finalmente os exorta, especificamente sobre santidade, autocontrole e pureza. E no versículo 6 ele escreveu coisas interessantes, para não dizer pesadas. Ele diz para que não ofendam nem defraudem, pois Deus é vingador dessas coisas. Ofender aqui no grego é ultrapassar os limites, transgredir, errar, pecar contra o próximo. E defraudar é agir de forma a tirar vantagem de alguém, despertando ou explorando desejos emocionais ou sexuais, sem responsabilidade e sem direito diante de Deus, tratando a pessoa como meio e não com honra. E na prática é aqui que muitos namoros começam a dar errado. No melhor dos casos, no namoro cristão só rola defraudação emocional, o que já é muito sério. Como no caso do Claudinho, eles fazem tudo juntos, é carinho, beijo, expectativas, conversa de futuro. Eles criam uma expectativa emocional um no outro que eles não conseguem suprir e que nem deveria existir ainda nesse nível de intensidade. Ainda mais levando em conta que namoro pode ser considerado um compromisso, mas não uma aliança, principalmente diante de Deus. Claudinho, se quiser, pode simplesmente terminar com ela, sem mais nem menos, e depois viver isso com outra menina, depois com outra e mais outra e outra, e por aí vai. Ou então o namoro poderia acabar por algum outro motivo, gerando assim a defraudação emocional de todo jeito. Ou seja, despertar um outro emoções e desejos que vocês não têm estrutura para sustentar depois, transformar um outro em meio para satisfação emocional / sexual, em vez de tratá-lo com responsabilidade e honra. Isso não é amor, isso é consumo. E no pior dos casos do namoro cristão, há a defraudação sexual. O Claudinho não chegou nesse nível, mas o Pedrinho sim. A história de Pedrinho é parecida com a do Claudinho, só que ele não parou só nos beijinhos não. Ele avançou. Primeiro eles começaram com conversas imorais, avançou pro beijo, depois toque, até virar algo que só deveria existir no casamento. Se tu tá nesse nível aí, saiba que Deus não se agrada disso. Mas ele é tão misericordioso e te ama tanto que se tu se arrepender, ele perdoa. O corpo pregado na cruz tem mais poder do que 2 corpos que se juntaram antes do tempo. Enfim, a Bíblia não proíbe o namoro, mas o namoro é um campo minado de defraudação emocional e no pior dos casos sexual. Então, não podemos namorar? Bem, se você não consegue namorar direito, é melhor que não namore. Bom, e como namora direito? Simples. Primeiro de tudo, namore pra casar. Desse jeito você não namora só por namorar e não estão apenas aproveitando um do outro, vocês estão esperando para viver um propósito. De resto, não ousem falar de sexo, sejam amigos, é sério, sejam amigos e tratem-se como tratariam seus irmãos. Não literalmente, mas com os limites e pureza que tratariam os seus irmãos. Porque, por enquanto, em Cristo, vocês são apenas irmãos. E beijar, pode? Depende do coração. Eu, na maioria dos casos, acho que é uma má ideia. Não é sobre o beijo em si, é sobre o que ele desperta e pra onde ele te leva. Definitivamente não é neutro e na maioria dos casos não termina bem. Agora, indo pra Bíblia, levando em conta que o corpo da esposa é do marido e do marido da esposa, se vocês não são casados, não tem direito um sobre o corpo do outro. Ou seja, você pode acabar desfrutando de algo que biblicamente pertence ao casamento. Isso tem nome, fornicação ou prostituição, ou imoralidade sexual, chame como quiser. Não quer dizer que tu não pode tocar no seu namorado ou namorada em hipótese alguma. Só que, se o beijo é um objeto de satisfação sexual para vocês, vocês estão desfrutando de direitos do casamento. E isso é errado. Fora que, vocês não beijariam seus irmãos ou amigos na boca. Eu espero que não, sinceramente. E é forte vínculo emocional e facilmente escala pro sexo, o que é defraudação e fornicação. Mas enfim, vê o seu caso e decida por si próprio se você pode ou não pode beijar. Mas seja honesto, isso te aproximaria de Deus ou te empurraria pro pecado? Mas você
basicamente descreveu o namoro de corte. Corte é uma palhaçada. Me diz, o que é melhor, ser um palhaço de circo ou pecar contra Deus? Pode parecer radical, mas é melhor se limitar do que viver em pecado. Além disso, corte não é uma regra universal, você não é obrigado a viver assim. Mas, se você não tem maturidade, se namorar sem regras te faz pecar, vale a pena aderir. O prudente, quando vê um caminho perigoso, o evita. O tolo segue em frente e se escrupia inteiro. Enfim, as histórias de Claudinho e Pedrinho foram baseadas em fatos reais. Eles foram defraudados e defraudaram. Não faça que nem eles, se isso nunca aconteceu com você, talvez você pense que é besteira, mas é algo realmente sério. Eu conheço gente que depois de anos de relacionamento sofre pelo ex. E o próprio Claudinho da vida real tá sofrendo nesse exato momento. Então, namore certo. O problema não é começar um relacionamento, é começar algo que exige maturidade de casamento sendo vivido como se fosse descartável. E se der errado, pelo menos você não destruiu alguém no processo e nem saiu excluído. Ou então, não namore. Não é o fim do mundo não namorar. Se tudo depende disso, assim como depende de oxigênio, se você sente que precisa estar com alguém, o seu coração tá no lugar errado. E só de quebra, tu tá cometendo idolatria. Você depende de Deus, não de relacionamento. E se por acaso você entrar no relacionamento por necessidade, com certeza vai quebrar a cara e se afastar de Deus. Se isso te confronta ou é um peso para você, talvez seja hora de rever o seu coração. Você não foi chamado para viver segundo a cultura do mundo, nem satisfazer os seus desejos emocionais ou sexuais. Você foi chamado para ser santo, buscar e glorificar a Deus. Se o teu namoro te faz pecar, termine-o. Você escolhe. Vai viver guiado por desejos como alguém sem domínio próprio nenhum ou por santidade, custe o que custar.